Já entrou não, né? Já entrou ao vivo. Deixa eu só... aqui esperar. Olá, e agora? O som e a imagem estão bem? Tá tudo ok? Por favor, me passem uma posição aí em relação ao som e à imagem. Para aqueles que estão chegando agora, tivemos um pequeno problema aqui. Me passem uma posição aí em relação ao som e à imagem. Deixa eu arrumar aqui para que a minha mãe possa fazer. Boa noite a todos, perfeito, ótimo. Agora é só eu me acertar aqui para colocar as questões. Ó, olha, só a senhora mexer aqui, tá? Para baixo, para cima, tá? Igual. Bom, tá tudo certo, gente. Ok. Então, depois dessa pequena, não é tempestade, é uma pequena brisa, né? A dificuldade. E aí a gente vai começar então. Ok, maravilha. Sumiu aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Espera aí que deu problema aqui. Hoje tá. Ó, sempre que sumir, é só apertar aqui e apertar esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui? E esse aqui? É. Ó. Bom, vamos lá então. Vamos iniciar então com uma prece, daí vocês já podem fazer as questões, tá bom? Bom, eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a bênção, a harmonia e a proteção. E ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então vamos lá. Em relação às questões, para que a gente possa continuar a nossa reunião de pinga-fogo, tá? Só que como nós estamos tendo uma certa dificuldade, na verdade a gente não estava pretendendo fazer assim a live, estava tudo certo para fazer pelo notebook, mas na hora que eu pus para transmitir, travou a imagem e o som, aí não saía nada. Aí nós precisamos tentar ver se fazer pelo tablet, começou a picotar. E agora eu estou transmitindo pelo celular e a minha mãe está no tablet. Mas como ela está tendo uma certa dificuldade com as questões, então vocês já podem fazer, eventualmente, se houver algum problema de alguma ficar para trás, nós ao final vamos pegar essa questão e fazer um vídeo à parte, como a gente fez semana passada, tá bom? Então podem iniciar as questões. Estamos a postos. Bom, aguardando então as questões para que a gente possa iniciar. Entrou alguma? Não. Só jogar assim. Ficamos aí no aguardo das questões de vocês. Apenas... Ok. É que estão entrando os comentários aqui, mas não está entrando nenhuma pergunta. E aí eu fico em dúvida se realmente tá correto ou está de alguma forma travando para a gente. Mas
Tá tudo ok? A transmissão tá bem? Ok. Então aí eu fico à disposição de vocês aí para as questões que eventualmente possam ter, tá bom? Boa noite, Sandra. Boa noite, Rosana. Aqui, entrou aí? Não. Não? Há uma maneira de descobrir quais são meus compromissos reencarnatórios? Bom, na verdade, os compromissos reencarnatórios, eles são vinculados antes do nascimento, antes da encarnação, né? E eles são baseados em 4 itens diferentes. O nascimento, aonde eu vou nascer e a família que eu terei. O casamento, se eu vou me casar e com quem, quantos filhos eu vou ter, que espíritos serão meus filhos. O trabalho, a área em que eu vou atuar. E o desencarne, com quantos anos eu vou desencarnar em média. Então, a partir daí, a gente vai tendo uma noção, a vida vai nos levando por caminhos que nos habilitem a possibilidade de estar desempenhando a nossa tarefa, né? Mas a grande bússola para isso é o Evangelho de Jesus, né? Praticar o bem a todos que nos apareçam à frente, tentando fortalecer a nossa fé nos momentos de dificuldade, para que a gente possa cumprir a tarefa, tá? Minha mãe está tendo uma grande dificuldade aqui nas questões, então eu vou tentar pegar as perguntas pelo celular, tá? Sempre se diz que espíritos não têm gênero, mas pode haver afinidades deles para um gênero? Sim, a questão 200 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? E o Espírito de Verdade responde, não como imaginais. Ou seja, o espírito em si não tem gênero, masculino ou feminino. Ora encarna na condição feminina, ora na condição masculina. Agora, ele pode ter uma predição, uma preferência por determinado gênero, por muitas vezes ter reencarnado em determinado gênero. Mas isso é daqueles espíritos ainda muito vinculados à condição material, né? Mas há a possibilidade, sim. Uma pessoa que fica em coma por muitos anos, o espírito tem consciência do que acontece com o corpo físico? Com toda certeza, porque o coma, ele é uma paralisia transitória do corpo, né? Mas o espírito, ele se mantém, né? Se mantém vivo, se mantém ativo, fora do corpo. E fora do corpo ele tem uma potencialidade muito maior de compreensão. Então ele tem sim a consciência, não só que o corpo está em coma, mas ele tem consciência de tudo que ocorre em torno dele. Gostaria de uma explicação sobre anomalias fetais. Bom, as anomalias fetais, ou seja, as disfunções orgânicas, no período de gestação com o feto, fazem parte do processo de expiação do espírito, né? E aí eu vou ser bem sucinto, bem rápido na questão, porque é uma questão bem complexa. Mas vamos tentar fazer um resumo rápido. Toda ação, nós somos formados, nós somos espíritos. Em torno de nós existe um corpo chamado corpo espiritual ou perispírito. Esse perispírito, ele tem milhares de funções. E uma delas é absorver todas as nossas ações, palavras e pensamentos. Toda ação, palavra e pensamento positivo gera luz ao perispírito. Toda ação, pensamento ou palavra
negativa gera feridas no perispírito. Então, nós encarnamos para redimir essas feridas que ocasionamos em nós mesmos, na nossa consciência, através da manifestação do perispírito ferido. Como o perispírito tem também como característica ser o modelo organizador biológico, ou seja, a vinculação da formação do feto, ela se dá através da indução do perispírito no processo. Nas regiões do perispírito em que estão marcadas desajustes, pode ocorrer uma má formação congênita, ocasionada pelas nossas próprias dificuldades, que são transferidas para o perispírito e do perispírito ao corpo físico. E daí ocasionar a mais variada gama de deficiências no processo gestacional, né? Ocorrendo casos graves até da criança não vir ao nascimento propriamente dito. Antes de engravidar, sonhei com minha filha dizer que ia voltar para mim. Estão avisando aqui que está entrando bastante pergunta que não está chegando aqui. De novo, tive muitos sonhos com ela. Será que é? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou por aqui. Porque não está aqui, não tem. E aí a senhora vai complementando aí. Tá, João. João, depois que um suicida é resgatado do umbral, quanto tempo leva para o tratamento do seu espírito para reencarnar? Varia demais, porque o processo de reabilitação do perispírito de um suicida é um processo lento e gradual, né? Porque a marca que fica no perispírito é muito forte, muito grande, né? E ele pode sim reencarnar depois desse processo, mas isso também depende do espírito, né? Porque se nós formos ver, e aí eu oriento você a ler o livro Memórias de um Suicida, onde ele ficou 50 anos no mundo espiritual para reencarnar, mas não por impossibilidade, mas por medo de retornar, né? Então isso pode variar muito tempo. Fale sobre doações de órgãos na visão espírita. Gente, hoje vocês vão ter que ter muita paciência com a gente, porque como está tendo muita dificuldade da minha mãe acessar as questões, eu estou tentando pegar em sequência pelas que estão entrando no celular, tá bom? Então, vamos hoje nessa live exercitar a virtude da paciência, tá? Tem uma aqui, se entrou aí, a senhora apaga. Antes de engravidar, sonhei com minha filha me dizendo que ia voltar para mim. Tive muitos sonhos com ela. Será que ela já foi minha filha em outra vida? Pode ter sido sim, tá? Porque os espíritos, eles se vinculam por amor, carinho. E muitas vezes ocorrem casos dos mesmos espíritos, por uma afinidade muito grande, vir várias vezes juntos, né? Como pais e filhos, como irmãos, como marido e mulher, enfim, no mesmo seio familiar. É muito comum em virtude desses laços que Kardec examina de forma muito bela no item do Evangelho segundo o Espiritismo, laços materiais e laços espirituais. Aqui entrou... Tem mais uma aqui, João. Por que Maria Madalena não ficou com Maria após a morte de Jesus?
Só aguardar um pouco, mãe, porque eu estou indo conforme a sequência aqui, Tá. senão me perco. Quando sonho com uma coisa negativa, sempre acontece algo. Tenho até medo. O que seria? Fico mal. Como me fortalecer? Isso está me consumindo. Fico mal antes e depois. Sofro 2 vezes. Na verdade, minha irmã, o que é necessário entender é assim, que os sonhos, tidos premonitórios, são uma das características do processo de sensibilidade mediúnica. E a situação não acontece porque você sonhou. A situação iria ocorrer, estava sendo preparada para ocorrer. E você, com uma sensibilidade maior, capta essa preparação e reverte isso como sonho. Então fica absolutamente tranquila quanto a isso, né? Porque são coisas que iriam ocorrer mesmo. Você apenas capta isso porque você tem uma sensibilidade maior. Quando captar, mesmo que não venha a ocorrer, faça uma prece a Deus e peça que abençoe os envolvidos para que, se realmente se confirmar esse sonho, que todos possam ser amparados. Temos a pergunta aqui Maria Madalena. de Maria Madalena. Qual é? Por que Maria Madalena não ficou com Maria após a morte de Jesus? Porque assim, logo após a morte de Jesus, e isso eu estou falando baseado em relatos de Divaldo Franco, de André Luiz e de Humberto de Campos, tá? Nas suas obras. Logo após a morte de Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites com eles, com os discípulos, até que no 40º dia ele se elevou aos céus nas portas da cidade de Betânia. Todos voltaram a Carfanaum, a Galiléia, e 2 a 2 começaram a seguir o seu caminho de divulgação do Evangelho. Maria, por não ter mais ninguém, uma vez que os outros filhos a abandonaram quando ela seguiu Jesus, ela retornou a Nazaré e ali ela ficou sozinha durante muitos anos. E Maria de Magdala, ela também foi não rejeitada pelos outros apóstolos, mas cada qual seguiu o seu caminho e ela ficou. E ela encontrou um grupo de leprosos que estava à busca de Jesus e que, quando souberam que Jesus havia morrido, ficaram profundamente desesperados. E Maria de Magdala orientou-os, falou de Jesus, consolou e criou um carinho tão grande por eles que ela foi morar no local que era designado aos leprosos, que era chamado Vale dos Imundos, em Jerusalém. E aí ela passou a vida inteira ali, contraiu lepra e acabou desencarnando por lepra. Maria Santíssima, ela ficou longos anos em Nazaré sozinha, até que um dia o apóstolo João teve um sonho e se recordou de Jesus quando disse a ele: "Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho." E foi a Nazaré e resgatou Maria e levou para morar com ele na cidade de Éfeso, onde ela morou com ele até desencarnar. Tá? Bom, João, temos uma pergunta que já passou antes. Fale um pouco sobre mediunidade de transporte. Ela já passou antes dessas outras aí. Tá, então vamos lá. Mediunidade de transporte, na realidade é assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque é uma mediunidade de efeitos físicos, onde um objeto qualquer
sai de um local e aparece em outro, mas não é mágica. Kardec analisa de forma brilhante e profunda esse tipo de mediunidade no Livro dos Médiuns. Os conceitos que envolvem a mediunidade de efeitos físicos de transporte são muito complexos, mas eu vou tentar fazer um resumo, tá? Os espíritos, ao não ter mais o corpo, eles não conseguem manipular a matéria, tá? Então, o que ocorre? Eles necessitam de um elemento para que eles possam manipular a matéria. Por exemplo, para aparecer em fotos, mexer determinados objetos. E esse elemento é chamado ectoplasma, que é cedido de forma consciente ou inconsciente por médiuns, que muitas vezes não sabem que os são médiuns de efeitos físicos. Então eles pegam, e aí eu vou colocar uma forma muito simplória quase, tá? Não é um reflexo real do que é, mas apenas para se entender o conceito. Eles pegam o ectoplasma, os espíritos, envolvem esse objeto, lhe dando a possibilidade de ser transportado de um local para outro, né? Através da manipulação do ectoplasma aliado ao determinado objeto. Então, por exemplo, o caso das reuniões de Chico Xavier, quando pétalas de rosa caíam do teto, ou quando ele fazia surgir na mesa mediúnica uma ostra ainda com o cheiro da maresia do mar, e assim por diante, que para nós é um fato quase milagroso, mas que Kardec analisa pela ótica do bom senso, da razão e principalmente da ciência, e nós percebemos que é um fenômeno perfeitamente natural, segundo as leis naturais e as leis divinas. Fale sobre doação de órgãos na visão espírita. Só que entrou uma aqui, assisti uma palestra do De Luca. Essa não entrou. Não? Não. Então vou aguardar. Segura essa outra, tá? Tá. Assisti uma palestra do De Luca em relação à perda de fluidos vitais quando estamos depressivos. Esses fluidos são repostos depois que a pessoa se cura? Acredito que seja uma pergunta. Na verdade, assim, o fluido vital é uma manipulação do fluido cósmico universal. Também é um assunto complexo. Hoje vocês estão fazendo questões bem complexas, né? Mas a gente vai tentar resumir. No universo existe Deus, o Criador, Espírito, as criaturas e matéria. A base de toda a matéria que existe é o fluido cósmico universal. Quando nós falamos em matéria, a gente não está falando apenas da matéria palpável, mas tudo que não é Deus e é Espírito é matéria, de alguma forma. O pensamento, por exemplo, é matéria. O fluido vital é matéria. Então vamos imaginar que o fluido vital seja o combustível que dê vitalidade ao nosso corpo físico. E nós, cada um de nós, nasce com a reserva de fluido vital necessária para cumprir as suas tarefas na Terra. Em terminando esse fluido vital, nós não tendo mais a vitalidade e a força do fluido vital, nós abandonamos o corpo físico. Mas há possibilidades de exaurir ou de, como você colocou na questão, perder esse fluido vital dos mais variados vícios físicos e morais, né? E a depressão, por ser uma doença, ela, né,
quem sou eu para colocar qualquer adendo a uma fala do Zé Carlos de Luca, que é um grande estudioso. Mas é o meu ponto, modesto ponto de vista, acredito que no momento de uma doença e no momento de uma depressão, que não deixa de ser uma doença, nós nos sentimos enfraquecidos por falta de determinados fluidos, determinadas energias que são criadas por nós próprios através do nosso pensamento. Mas daí a perder fluido vital, acredito eu, né? Dentro da advocacia a gente usa um termo muito elegante quando quer discordar de alguém, salvo o melhor juízo, né? Porque daí não desrespeita ninguém, né? Salvo o melhor juízo, né? O meu entendimento é que nós não perdemos fluido vital quando estamos doentes. Perdemos a vitalidade de fluidos secundários que nós próprios aurimos do ambiente em que estamos, né? E da forma de pensamento nossa, né? Que podem ser claramente repostos por um passe, por exemplo, né? Esses tipos de fluidos. Agora, o fluido vital, ele é um fluido, como que eu posso colocar? De combustível realmente do corpo físico, né? Porque se fosse assim, a cada doença que tivéssemos e fosse exaurindo, fosse perdendo o fluido vital, ao longo, por exemplo, de uma doença de largos anos, a gente desencarnaria, ao invés de se curar e continuar vivendo, né? Mas, mais uma vez, eu coloco, essa é a minha posição diante do conhecimento que eu tenho da doutrina. Eu posso estar equivocado, tá? João, você já falou sobre a doação de órgãos na visão espírita? Foi o que nós paramos. Doação de órgãos. Fale um pouco sobre a doação de órgãos na visão espírita. Aqui achei. Doação de órgãos na visão espírita. Vamos lá. Nós precisamos entender que há um véu de misticismo sobre esse assunto, tá? Algumas pessoas imaginam que o fato de doar órgãos vai trazer algum prejuízo ao corpo espiritual, né? Mas não vai. Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar pela ótica espírita quando se trata de doação de órgãos é isso. O corpo físico é uma coisa. O corpo espiritual é outra completamente diferente. Eu vou fazer uma analogia, um exemplo, quase que infantil, tá? Mas vamos colocar assim. Eu estou usando uma roupa. Se eu eventualmente rasgar essa roupa ou tirar um pedaço dessa roupa, o meu corpo continua intacto. Apenas a roupa vai perder um pedaço. Da mesma forma, quando eu dou os órgãos, né? Quando eu dou os órgãos, o meu órgão do meu corpo físico, que já não me serve mais, porque eu já estou desencarnado, ou seja, eu já estou desligado do meu corpo físico, que não vai me servir mais, vai servir para outro corpo físico, de alguém que ainda está vinculado a ele. Então, de forma nenhuma, vai ter um reflexo no mundo espiritual em relação a isso, né? Porque algumas pessoas imaginam assim: se eu doar minhas córneas, eu entro no mundo espiritual cego. Não. Porque uma coisa são os órgãos do corpo físico,
outra, os órgãos, entre aspas, do corpo espiritual, né? Então, dessa forma, não tem prejuízo nenhum à doação de órgãos. Inclusive, dentro da doutrina espírita, é até aconselhável, porque é uma prática de caridade das mais belas. Você ajuda alguém em necessidade, doando aquilo que você não vai usar mais. E usando até um outro exemplo um pouco mais impactante, um pouco mais dramático, né? As pessoas muitas vezes têm medo de doar os órgãos por algum prejuízo no mundo espiritual. Mas se eventualmente não se doar os órgãos, o corpo vai ser sepultado e vai passar pela natural decomposição cadavérica, que nada mais é de uma decomposição do corpo e que não traz nenhum prejuízo ao espírito, né? Então, dessa forma, a ótica espírita, a doação de órgãos é até aconselhável. Temos outras aqui. Na espiritualidade, existe casa com móveis igual aqui? Bom, é mais uma pergunta controversa e profunda, né? Para que a gente possa analisar isso, a gente tem que analisar o seguinte. Voltar mais uma vez àquela questão que eu coloquei. Deus, espírito e matéria. Matéria é tudo que existe que não seja espírito, que não seja Deus, tá? Inclusive o pensamento é matéria. A energia é matéria. Então, à medida que desencarnamos, nós não nos transformamos em espíritos puros de uma hora para outra. Há um processo de adaptação, né? Então eu costumo dizer, quando o espírito desencarna, ele ainda continua pensando como encarnado. Então, o que ocorre? Por exemplo, um espírito recém-desencarnado, ele vai ter fome, apesar de já não ter mais estômago. Vai ter sono, apesar de não ter mais a necessidade do desgaste do corpo físico. Vai ter vontades fisiológicas, não obstante não ter mais nem rim, nem bexiga e nem intestino. Mas então por que ele tem essa vontade? Por fixação mental. Ele ainda se pensa como encarnado. Então, dessa forma, sabendo disso, os espíritos de luz que moram, residem nas colônias espirituais próximas à Terra, elaboram através da manipulação desse fluido cósmico, manipulação da matéria sutil, materiais que deem a esse espírito recém-desencarnado uma condição mais favorável de adaptação. Então, por exemplo, nós vemos no mundo espiritual móveis, né? Eu vi um amigo certa vez fazer uma piada, né? Não era espírita, e ele fez uma piada que depois eu fiquei pensando. O Nosso Lar, o filme, o único lugar onde no mundo espiritual se usa óculos, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque não tem olho físico, ele não precisa de óculos. Então por que usa óculos? Por fixação mental, por ainda se pensar encarnado, ou por se sentir confortável com óculos, a sua aparência física, aliás, a sua aparência espiritual, mas não há necessidade. Temos mais perguntas aqui. Vamos lá. Gostaria de ter notícias ou algo da minha finada mãe, Neuza de Paula Guimarães. Faleceu em 26 de abril de 1984. Minha irmã, na verdade, as informações do mundo espiritual, né, e aí a gente sempre toma por base
Chico Xavier, né? As informações do mundo espiritual são extremamente delicadas, porque a mediunidade é uma possibilidade de prática da caridade e do amor ao próximo. E, infelizmente, no próprio meio espiritualista, porque eu me nego a acreditar que um espírita verdadeiro seja capaz de manipular o sofrimento e a saudade dos entes queridos para aurir vantagens próprias. Mas, infelizmente, existem muitos ditos médiuns que falam muita coisa, que impressionam muita gente, né? Que arrastam atrás de si uma verdadeira multidão de seguidores em busca de informação de entes queridos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque se Deus permitisse a apenas alguns eleitos médiuns ter a possibilidade do contato com os seus entes queridos, ele seria extremamente injusto. E Deus é misericordioso e bom a todos. É viável a busca de um médium psicográfico ou de um médium clarividente sério, que tenha um trabalho vinculado a uma casa espírita séria para buscar informações de um ente querido? Sim, claro. Afinal de contas, a saudade é uma dor real. Mas pense dessa forma. Chico disse assim: você não precisa de ninguém para que Deus o ajude. Pense assim, minha irmã, que você por si mesma pode entrar sim em contato com essa sua mãezinha querida. Não através de uma carta psicográfica ou talvez de uma vidência dela, uma vez que pode ocorrer o fato de você não ser uma médium. Mas você pode ter sonhos com ela. Quando sai do corpo pelo desdobramento do sono, você pode se encontrar com ela se lhe recordar. Já faz bons anos que ela desencarnou. Comece a se vincular dessa forma. Toda noite, ore a Deus, mas se entregue de coração às mãos dele para que ele faça o que é melhor. Dizendo, entre outras palavras, assim: meu Deus, eu sei que o Senhor é infinito amor e misericórdia e sabe muito mais do que eu o que é melhor para mim e para minha mãezinha. Mas se for permitido pela tua misericórdia, permita que eu encontre a minha mãezinha em sonho e me recorde. Tenho certeza, minha irmã, que você, por si mesma, com Deus, terá essa oportunidade e não terá necessidade de procurar médiuns e muitas vezes pessoas que não honram o sacerdócio da mediunidade para encontrar essa presença amorável da sua mãezinha e com toda certeza ter absoluta certeza que ela continua vivendo e continua te amando sempre. João, você pode nos falar sobre bruxas e feiticeiros? Bom, vamos lá. Bruxas, magos e feiticeiros. Na verdade, bruxa, mago e feiticeiro são praticamente sinônimos, né? A primeira coisa que a gente tem que tirar da mente quando fala sobre isso, pelo menos pela ótica espírita, são os filmes do Harry Potter, tá? Aquela forma de bruxaria e de feitiços, isso não existe, tá? Uma outra visão que a gente tem de bruxa é aquela pessoa má, aquela pessoa
que fez um pacto com o diabo e faz o mal. Isso também, de alguma forma, não existe. Até porque os espíritos maus são transitoriamente maus. Não há eternidade no mal, como diz Kardec no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, o que é bruxa? O porquê? Da onde surgiu isso? Na verdade, surgiu de um fenômeno muito natural e muito comum entre as pessoas e que sempre existiu desde que o mundo é mundo, chamado mediunidade. Hoje, existem médiuns que trabalham na casa espírita, no centro de Umbanda, na Igreja Católica, no templo evangélico, nas mais variadas denominações e até fora da religião, sem nenhum tipo de problema. Mas na época da Idade Média, eles eram perseguidos, porque afinal de contas, entre aspas, falavam com os demônios. E aí a intolerância da Igreja Católica, e aí nessa minha fala não tem nenhuma crítica, mas apenas uma visão natural e clara da história, tá? A intolerância da Igreja Católica colocou esses médiuns e essas médiuns na condição de bruxas, de adoradoras do demônio. E em virtude disso, quantas e quantas mulheres e homens morreram em virtude disso? Há um livro que foi publicado na Idade Média, Maleo Maleficarum, como identificar uma bruxa. E devido a esse livro, que traz um preconceito extremamente arraigado na Idade Média, milhares, talvez milhões de mulheres foram queimadas na fogueira. Então, a bruxaria, nesse sentido teológico, se a gente pode colocar assim, não existe. Tá? Existem médiuns que trabalham para o bem e trabalham para o mal. Bom, João, tem uma pergunta aqui, ó. É possível sonhar com uma vida passada? Sonhei me vendo sendo queimada, eu e meu esposo. Minha filha ficava, tipo, sozinha. Acordei com vontade de chorar, eu ver a minha morte. E minha mãe dessa vida atual era quem cometia o crime. Será que estou tendo regressão das minhas vidas passadas? Olha, minha irmã, na verdade, quando a gente se fala em sonho, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque o sonho nem sempre é um reflexo do que a gente vive no mundo espiritual ou uma lembrança de vida passada, né? Então a gente precisa, é a primeira coisa, tomar muito cuidado. Segundo, é totalmente viável e possível que você tenha passado pela experiência de uma lembrança clara e espontânea da sua vida anterior, né? Mas o mais importante não é se foi real ou não foi. O importante é que hoje você tem a tua mãezinha ao teu lado. Que para que ela fosse a tua mãezinha, vamos imaginar que ela tivesse cometido esse crime. Você aceitou-a como mãe. E vocês retornaram nessa existência juntas para transformar as eventuais reminiscências negativas dessa experiência em amor, em carinho, em união. Então, pode ter sido, sim, mas utilize-se esse sonho como um meio apenas de, eventualmente, justificar determinadas atitudes ou determinadas situações que podem ocorrer na sua vida, que podem, eventualmente,
ser justificadas por essa sua última existência. Mas nada mais do que isso. Porque o que realmente importa é a nossa vida de agora. Tem mais pergunta aqui. Pode mandar. Como o Espiritismo vê os santos da Igreja Católica? Santos da Igreja Católica nada mais são do que espíritos altamente evoluídos. No Livro dos Espíritos, na questão 100 a 113, Kardec nos conta sobre a escala de evolução do espírito. E ele fala que o espírito pode ser um espírito de terceira ordem, mal, onde o mal ainda o domina. Espírito bom, depois de evoluir um pouco, espírito bom, o mal ainda existe, mas já não o domina. E evoluindo mais, chega a espírito puro, onde o mal já não existe mais. Então, os santos da Igreja Católica nada mais são do que espíritos puros, aqueles que chegaram a um nível em que já não tem mais o mal dentro de si. João, você tinha dito que era para fazermos perguntas sobre o dia de finados. Como você fez uma explanação perfeita sobre o dia de finados, talvez por esse motivo não estão tendo perguntas sobre esse assunto. Bom, meu irmão ou irmão? Irmã. Minha irmã, perfeito, fico a teu critério, tá? Porque a gente faz o possível para tentar abarcar todas as informações possíveis em relação a um tema. Agradeço profundamente, tá? Espero que tenha realmente dirimido, tirado todas as dúvidas a esse respeito. É possível dar passe espiritual a uma outra pessoa à distância, né? Gostaria de um passe, gratidão. Deixa eu só achar essa pergunta aqui. Achei. Bom, não só é possível, como em todas as nossas lives, nós temos o momento do passe, em que através da vinculação de pensamento, cada um de nós aqui conectados receberá o passe. Então, fique tranquila, minha irmã. Assim que terminar as questões, irmão, assim que terminar as questões, nós iremos para a vibração do passe e você receberá. Não só o passe, como também a fluidificação das águas. E falando em logo após, já estamos quase 8:55. Eu gostaria de pedir a gentileza a vocês de já encerrar as perguntas para que a gente tenha o tempo de respondê-las todas, para que nós possamos passar as vibrações, o passe e a fluidificação das águas, tá bom? Aqui tem a Bruna, fala, queria tanto um recadinho do meu irmão comentar sobre isso. O irmão dela já desencarnado. Ah, sim. Bruna? Bom, minha irmã, naturalmente que quando há um desencarne na família, nós ficamos profundamente tocados e com uma vontade imensa de receber alguma informação, né? Algum recado, alguma pequena informação que nos alivie o coração, né? Mas como eu havia comentado na questão anterior, eu acredito que devido ao número de pessoas que passam por esse momento tão delicado, né, muitas pessoas abusam desse sentimento sagrado que é a saudade dos entes queridos para tomar vantagem. Então tome muito cuidado com isso, né? Todo médium espírita que se esforça por honrar essa missão da mediunidade tem que tomar um cuidado muito grande com informações do mundo espiritual, né? Porque, como diria Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá, né? Eu tenho absoluta certeza
Se você se vincular a esse pedido a Deus, Ele concederá a você, seja diretamente através de sonho, seja através de alguém que possa te passar alguma informação. Porque seria uma pretensão orgulhosa da minha parte dizer a você agora que eu estou percebendo o teu irmãozinho aqui, que ele está te passando esse ou aquele recado. Eu tenho certeza que na pureza do teu coração você receberia isso com muita alegria, mas seria um grave erro meu falar algo que eu não estou percebendo. E como a mediunidade segundo o Chico, um telefone que toca de lá para cá, né? Um médium coerente não pode se vincular a uma informação falsa. Mas tenho certeza, minha irmã, que de uma forma ou outra virá um momento, e não muito longe, que você receberá a informação do seu irmãozinho. Fique em paz. Temos conhecimento de como são fisicamente as colônias espirituais em outros ambientes mais evoluídos, onde não é necessário a materialização para que se sintam confortáveis? Bom, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos subindo de região vibratória, né? Então, as colônias, como o nosso lar, e todo mundo fala, meu Deus, o nosso lar é o suprassumo, o melhor local do mundo espiritual. Na verdade, André Luiz fala em seus livros que o nosso lar é uma das colônias mais próximas à Terra, menos evoluídas que existem. E aí a gente vê uma beleza extraordinária e fica imaginando o que pode ter além dela. Belezas que os nossos olhos jamais viram, ou que a nossa mente sequer tem a condição de imaginar, né? Tal é a grandiosidade de Deus. Então, nos esforcemos para que um dia possamos presenciar toda essa maravilha. Mas com certeza o que podemos dizer é o seguinte: quanto mais elevada a colônia, quanto mais elevado o espírito, menos necessidade de comparações materiais ele terá, né? Então, com toda certeza, as colônias superiores ao nosso lar não são tão equipadas de elementos materiais como ela o é, conforme o livro/filme que já vimos. Dentro do movimento espírita brasileiro, reconhecemos em Chico Xavier um ícone de exemplo de caridade e mediunidade a ser seguido. Contudo, o que podemos pensar no nobre Padre Pio, que tanto nos mostrou de demonstração de amor ao próximo e de uma mediunidade ostensiva a tamanho que os relatos sobre suas capacidades são inúmeros? Bom, Padre Pio, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Martin Luther King, como tantos outros, Mahatma Gandhi, né? Mandela e tantos outros, né? Foram espíritos altamente nobres, altamente vinculados ao bem, né? E que cada qual naturalmente se vinculou a uma filosofia religiosa que lhe era particular, né? E isso nos traz à mente a ideia de um exemplo de fraternidade, pois nós podemos presenciar aí que existem em todos os movimentos religiosos e até fora deles espíritos de alta hierarquia espiritual, né? E que, muito longe de ficar nesse debate mundano e material de que religião é a melhor, não, eles se voltaram exclusivamente à prática do bem ou do amor ao próximo. Então, considero Pio,
Padre Pio como um desses exemplos de fraternidade universal, por ser um espírito nobre. Uma pessoa esquizofrênica está sendo obsediada, ou é uma doença mesmo? Bom, aí também é um assunto delicado, né? Delicado, profundo e complexo. Mas a gente vai tentar fazer um apanhado. A própria esquizofrenia é uma consequência de equívocos do passado desse espírito, né? Nós sabemos que na Terra nós passamos por dois tipos de dificuldades: as provas e as expiações. As provas, quando passamos por determinadas situações, não por necessidade de reparar, mas por amor a outras pessoas ou por missão, né? E as expiações têm o caráter não punitivo, mas de reparação, porque é uma consequência de equívocos nossos próprios. A esquizofrenia, ela nasce do espírito desajustado com as próprias leis e com a própria consciência, que já traz todo o implemento material, ou seja, o próprio espírito, através do seu perispírito, que é o modelo organizador biológico, imprime na formação do corpo elementos materiais que lhe darão suporte a ter um corpo compatível com a esquizofrenia, para que ele possa, através dessa existência, tendo essa dificuldade, expurgar, retirar do íntimo do seu espírito e vazar ao corpo esse desajuste. Então, quando um esquizofrênico está sendo obsediado, ele deve, como qualquer outra vítima, entre aspas, de obsessão, ser devidamente tratado através de vinculações à sua própria religião, independente da religião, muita oração, muito auxílio. Se for espírita a família, se vincular a uma casa espírita, a trabalhos de desobsessão, a passes, a fluidificação de água, a evangelho no lar. Isso vai aliviando as dificuldades desse nosso irmão, que, superada essa existência em desajuste, retornará à pátria espiritual plenamente harmonioso e equilibrado. Qual o destino de políticos corruptos após o desencarne? Meu Deus! Você está me colocando na fogueira, hein? Quem que é? Deixa eu ver. Paulo Henrique? Paulo, você está me colocando na fogueira, Paulo. Vamos assim. No livro Céu e Inferno, A Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita, no capítulo 7, Kardec analisa uma página chamada Código Penal da Vida Futura. São 33 itens ou 33 artigos que regulam todo o processo de justiça divina. E um desses artigos diz assim: nenhuma falta, por menor que seja, não deixa de trazer a sua consequência funesta. Ou seja, todo o ato que praticamos, toda palavra que falamos, todo pensamento que temos, gera uma consequência para a nossa vida. Isso fica impresso no nosso corpo espiritual e deverá ser expurgado, ser limpo, vazado para o corpo físico ou para situações no futuro próximo ou distante, para que haja a reabilitação. Então vamos colocar isso nos seguintes termos.
Diante de tudo isso que eu falei, imagina um político que, tendo um dinheiro público, ou seja, não é dele, é do povo, ele desvia o dinheiro público que seria feito um hospital para o seu benefício. Qual a consequência disso? Ele acaba se vinculando a todos aqueles que sofrerem ou desencarnarem em virtude daquele hospital que não foi construído. Então, você pode perceber que as consequências são grandiosas. Por isso, Chico Xavier dizer que ao longo de toda a sua vida física de mediunidade, presenciou homens públicos, políticos, em situações deploráveis do mundo espiritual. Porque, ao contrário do que as pessoas nos incitam a pensar, a política talvez seja uma das mais nobres artes de caridade do mundo. Ser político é ser um sacerdote da sociedade. E ai daqueles que corromperem esse sacerdócio através da corrupção. Por favor, fale sobre os vendilhões do templo na passagem de Mateus na visão de hoje. Gente, vocês querem me derrubar, né? Na visão de hoje, vamos lá. Bom, gente, só fazendo mais um adendo, tá? Eu peço a todos que encerrem as questões para que a gente possa ter tempo de responder todas, Já tá? pararam de entrar. Ah, tá bom. Então vamos lá. Os vendilhões do templo. Bom, primeiro, a passagem evangélica, né, não pode ser tomada ao pé da letra. Se a gente tomar ao pé da letra, é uma incoerência. Jesus ter quebrado coisas dentro do templo, ter batido em pessoas dentro do templo, é incoerente com a personalidade daquele que, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o espírito mais puro e perfeito que habitou a Terra. Um espírito que está num grau de evolução tamanho que Emmanuel chega a declarar em um dos seus livros, que a distância entre nós e Jesus é a mesma do que de um animal e nós. Então, a primeira coisa é analisar assim, essa figura, essa passagem é uma passagem alegórica e figurada. Se você quiser adentrar um pouco mais sobre o real sentido dessa passagem, não querendo fazer autopromoção, mas nós temos no nosso canal do YouTube uma reunião em que eu falei exatamente sobre esse tema. Você dá uma olhadinha lá, o canal é Gaefa Espírita. Você entra lá e procura Vendilhões do Templo ou Mercadores do Templo, tá? Você vai entender exatamente. Agora, em relação aos dias de hoje, mercadores que vendem a fé alheia, né? Eles podem ser comparados a políticos, porque a responsabilidade de difundir a mensagem de Jesus é sagrada. E ai daqueles que corrompem isso, né? Por quê? Porque Chico Xavier já disse, ninguém precisa pagar pedágio, ninguém precisa de ninguém para que Deus nos ajude. Deus nos ajuda diretamente. Então, todo aquele que se arroga o direito de botar na boca de Jesus coisas que ele não disse, corrompendo a sua mensagem luminosa em proveito próprio, sofrerão as consequências dolorosas, mas também são filhos de Deus,
doentes da alma. Há uma mensagem no livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, numa passagem em que ele encontra Judas de Queiroz, no jardim do Getsêmani, às portas de Jerusalém, numa sexta-feira da Paixão. E eles conversam, e ele pergunta a Judas como ele se sente sendo traidor. E ele diz: essa falta eu já resgatei há milhares de anos, há séculos. E Jesus já me perdoou com seu misericordioso amor. Mas hoje eu vejo entristecido na terra pessoas que vendem Jesus por qualquer trocado. Então é um assunto extremamente grave. Devemos orar muito por esses que se arrogam senhores da religião, senhores da mensagem de Jesus, que corrompem o povo, muitas vezes humilde e desesperado, para proveito próprio. Oremos por eles, porque a colheita será amarga. Não temos mais nenhuma pergunta, João. Mais nenhuma. Você quer dar uma conferida aí? Só vou ver aqui. Mas... No começo? Não, no começo pegaram todas. Depois não passou mais nenhuma. Bom, meus irmãos, com a graça de Deus, a misericórdia de Jesus e o apoio maravilhoso da minha mãezinha aqui do lado, conseguimos responder todas, não obstante a dificuldade que tivemos no começo. Agradeço a cada um de vocês pelas questões. E agora vamos partir à segunda etapa da nossa reunião, que é a vibração pelos necessitados, e logo após a vibração do passe e da fluidificação das águas. Antes de iniciar, a vibração pelos necessitados é para todos aqueles também que nós sabemos passar por dificuldades, aqueles que nós sabemos que estão necessitados. Então é o momento de todos nós nos vincularmos em oração por esses nossos irmãos. E a fluidificação das águas logo após, com o passe. Então também já preparem o seu copinho ou garrafinha com água, tá bom? Vamos lá então. Vamos todos nesse momento elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade encarnados, a todos aqueles que sofrem provas ou expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou na fase idosa. Que Jesus seja o farol a nos conduzir pelos labirintos da terra rumo à paz e à serenidade do seu Evangelho. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença
é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, saúde espiritual. Rogamos por todos aqueles que sabemos passar por dificuldades, que o nosso pensamento nesse momento se transforme em pontes de luz, para que o exército divino de Jesus, através do nosso pensamento, possa alcançar a todos que necessitam, levando a paz, harmonia, saúde, amor, consolo, fé, perseverança. Rogamos pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, rogando a Deus que os ilumine na nova etapa, que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Senhor, por eles, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos agora pelos nossos queridos e amados irmãos suicidas, que no auge da dor se atiraram ao pântano negro do suicídio. Rogamos à Mãe Santíssima que os envolva em um carinhoso abraço materno e lhes abra as portas para a vida renovada. Rogamos agora por aqueles que ainda são dominados pelo mal, aqueles que não compreendem a Deus, aqueles que impõem o sofrimento e a dor a outros, aqueles políticos corruptos que dilaceram vidas de uma sociedade inteira, aqueles que se transvestem nas vestes de pastores humildes para arrancar da fé alheia o pecuniário e as vantagens ilícitas. Rogamos por eles, Senhor. Tem misericórdia, porque como tu cantaste na cruz, eles não sabem o que fazem. Que a tua luminosa semente da verdade consiga florescer em seus corações e os libertar, tornando dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos nobres que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E agora, meus irmãos, ainda com os olhos fechados, vamos abrir a nossa mente e, pela força maravilhosa do nosso pensamento,
vamos agora nos transportar às praias luminosas da Galileia. Olhamos o amanhecer. Diante de nós, o lago de Genezaré, faiscando gotas de luz do sol. As suas pequenas ondas, que se quebram aos nossos pés como rendas de luz. A suave brisa que acarinha o nosso rosto. E atrás de nós, a figura majestosa de Jesus, que se aproxima de nós com um sorriso e nos abraça. Esse abraço luminoso, essa energia abençoada, que começa a nos envolver a cada fibra íntima do nosso ser. Essa energia luminosa que percorre todas as intimidades orgânicas do nosso corpo, trazendo a harmonia e o reajuste. Alcança a nossa mente, retirando dela toda negatividade e perturbação, iluminando agora o nosso pensamento com pensamentos de gratidão a Deus pela vida. Essa energia agora atinge a nossa alma e nosso coração, nos fortalecendo a fé e, sobretudo, a certeza que somos filhos de Deus, seres divinos e eternos, que jamais morreremos e que as dificuldades da vida não são castigos divinos, mas experiências para que possamos adquirir a luminosidade que Jesus espera de nós. Nesse momento, Jesus sorri a nós e diz: Filho, segue na tua vida física, caminhando pelo chão da terra, cumprindo as suas obrigações físicas, mas jamais se esquecendo que o essencial da vida não está no mundo, que meu reino não é deste mundo. Estarei contigo, porque sou o bom pastor, e o bom pastor não abandona nenhuma das suas ovelhas. E agora, envolvidos nessa luminosa energia, serenamente vamos retornando à nossa consciência. As águas já foram fluidificadas. Nós já recebemos o passe luminoso, bem como a nossa família e o nosso lar foi envolvido em luz. Nos resta agora agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, carinhosamente chamados por nós de anjos da guarda. A todos os trabalhadores de luz que trabalharam para que essa reunião fosse possível. Agradecer a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, por mais uma vez voltar os vossos olhos misericordiosos por todos nós. A Mãe Santíssima, rogando a ela que cubra a humanidade em seu manto de bênçãos. A Jesus, o nosso Mestre, a quem agradecemos
e rogamos que nos ilumine e nos direcione pelos caminhos da vida, para que jamais nos falte a fé e a serenidade. E a Deus, o Pai da vida, a quem humildes entregamos aos pés mais esta reunião, agradecidos, e rogamos, ó Pai, nos abençoa, nos ilumina, nos conceda logo mais uma noite de paz, e que nos instantes em que o nosso corpo físico restabelece as forças e retornamos transitoriamente ao mundo espiritual pelo desdobramento do sono, tenhamos a ventura de nos reencontrar com os nossos entes queridos, de estar ao lado dos seus mensageiros do amor, para que possamos acordar amanhã dispostos e renovados, e, sobretudo, com a certeza firme e a vontade perseverante de mudar o mundo, mudando o mal que ainda existe dentro de nós. Agradecemos profundamente, Senhor, e que Tu possas abençoar e iluminar a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, assim encerramos mais uma reunião. Nosso profundo agradecimento a todos. Hoje eu gostaria de agradecer particularmente a paciência que vocês tiveram conosco, porque o início foi um perrengue aqui, viu, gente? Vocês não sabem o que foi o início. Mas graças à paciência de vocês e à ajuda da espiritualidade superior, conseguimos cumprir mais essa tarefa. Como todas as quintas eu digo, e hoje um pouco mais, porque as perguntas foram muito profundas, controversas e complexas. Se eventualmente houve alguma resposta que eu dei que vocês entendam estar contrária à doutrina espírita, por favor, comentem, para que a gente possa aprender junto, trocar informações. Porque, como eu sempre gosto de dizer uma frase de Herculano Pires, na doutrina espírita não há professores, todos somos alunos. Então, assim, eu deixo meu profundo carinho, o abraço de coração a cada um e deixo os recadinhos também. Esta live ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, será compartilhada na minha página pessoal. Aqueles que eventualmente quiserem ser também meus amigos virtuais, fiquem à vontade, será uma alegria tê-los. Mas também daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube Gaefa Espírita, onde lá estão todas as nossas reuniões de quinta do Pinga Fogo, todas as nossas reuniões de terça, de explanação de temas do Evangelho vinculados à doutrina espírita. Já são mais de 30 reuniões ao longo desses 7 meses, além de palestras sobre temas variados. Terça, de explanação de temas do Evangelho. Só um instantinho que deu um problema técnico aqui. Além de palestras sobre temas variados, seminários, livros em áudio, livros, filmes e outros vídeos muito interessantes. Aqueles que gostarem do canal, que o canal tenha auxiliado de alguma forma, eu peço que, se quiserem, contribuam conosco com a sua inscrição no canal. Porque nós queremos a inscrição para que possamos atingir 1000 inscritos.
porque a partir da milésima inscrição, o YouTube nos abre a oportunidade de transmitir lives pelo YouTube também, através do celular. E aí podemos fazer uma transmissão simultânea, Facebook e YouTube, para melhor auxiliar nesse trabalho que a gente pretende fazer, né? Então, o meu convite é conhecer o canal e do mais. Tenha uma noite de muita paz, muita luz, muita bênção, um resto de semana de muita luz, e terça-feira, às 8 horas da noite, nosso convite para estarmos novamente juntos, para mais uma reunião do GAEFA. Fiquem em paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.